A essa altura, o sujeito já tinha perdido completamente a compostura. Seu queixo quase caiu no chão. Ele simplesmente não conseguia acreditar que alguém pudesse sobreviver dentro de uma estrela. Por um instante, ele até afrouxou o aperto sobre Trinnes. Ao perceber sua reação, os outros tripulantes correram até ele, perguntando o que havia acontecido. Léo não era exatamente alguém fácil de se impressionar. Ao longo da vida, já tinha visto muitas coisas absurdas, mas aquela estava em outro nível. Mesmo assim, depois de alguns segundos congelados pelo choque, ele recuperou os sentidos e imediatamente ordenou que seus homens abrissem fogo contra aquela estrela. As naves rapidamente apontaram seus canhões para aquela estrela à frente. No instante seguinte, vários feixes de energia extremamente poderosos dispararam pelo espaço. Porém, quando os ataques já estavam para atingir o alvo, um par de olhos se abriu no interior da estrela. Em uma fração de segundos, todos os disparos foram dispersados como poeira ao vento. E então começou o verdadeiro pesadelo. Uma nave após a outra explodiu violentamente, iluminando o vazio do espaço como um espetáculo de fogos de artifícios. A maioria dos tripulantes sequer teve a chance de gritar. Léo, agora coberto de suor frio, agarrou o comunicador e ordenou que todos se dispersassem rapidamente. Mas tudo que recebeu em respostas foram gritos de dor, seguidos por um silêncio absoluto. Tremendo da cabeça aos pés, ele observava o caos diante de seus olhos. Suas pernas perderam a força e ele caiu de joelhos. O desespero começou a tomar conta de sua mente. Isso não pode ser real. Até aquele momento, Léo ainda tentava acreditar que tudo não passava de uma alucinação. Mas agora ele sabia. Havia realmente alguém dentro daquela estrela. E não apenas isso. A pessoa estava saindo dela caminhando tranquilamente, como se fosse a coisa mais normal no mundo. Chamas envolviam seu corpo, dançando ao seu redor e cobrindo cada centímetro de sua pele. Então, a cena se aproximou. As chamas começaram a se dissipar gradualmente. De repente, roupas surgiram do nada, moldando-se perfeitamente ao físico escultural do jovem. Ele permaneceu ali, calmo como sempre. Seu olhar percorreu os destroços espalhados pelo espaço, com uma frieza capaz de congelar até mesmo as estrelas. Mas, no instante seguinte, ele já estava dentro da nave inimiga. Ninguém se moveu, ninguém respirou. Apenas Léo teve coragem de abrir a boca. Ele queria saber quem era aquele homem. Porém, assim que sentiu a aura emanando daquele homem, seu coração quase parou. Aquela presença era aterrorizante. E o mais absurdo, pela percepção de Léo, aquele jovem parecia estar apenas num 10º nível. Mas a pressão que existia era comparável ao peso de uma montanha esmagando tudo ao redor. Léo se recusava a acreditar. Aquilo deveria ser algum tipo de truque. Sem hesitar, ele reuniu toda a sua energia e avançou, concentrando cada gota de poder em seu punho. Então, lançou o ataque mais forte de toda a sua vida. Enquanto isso, Lucien sequer piscou. Ele apenas estalou os dedos. Instantaneamente, um pequeno corvo dourado surgiu no ar. Léo mal conseguia ouvir algumas palavras. Caminho marcial perfeito. Corvo dourado. Então, os dois poderes se colidiram. E no instante seguinte, chamas começaram a envolver o corpo de Léo. A dor era indescritível. Seu corpo começou a se desfazer lentamente, enquanto ele repetia sem parar. Impossível. Esse não pode ser o poder de alguém do 10º nível. Mas, acreditando ou não, isso já não fazia mais diferença, porque ele estava morto. Os demais tripulantes permaneceram imóveis, completamente confusos. Um deles chamou pelo seu líder, outro apenas respondeu em voz baixa. Ele se foi. Era difícil aceitar a realidade. Seu poderoso chefe, que havia alcançado o pico do 11º nível, havia sido eliminado com uma facilidade absurda. Um arrepio colossal percorreu a espinha de todos os tripulantes. O medo os congelou no lugar. Então, outra estalar de dedos ecoou pela nave, e todos foram despedaçados instantaneamente. Trinnes permaneceu parado entre os corpos. Ainda atordoada, tentou entender o que havia acabado de acontecer. Então, ergueu o olhar e viu Lucien perguntando calmamente se ela estava bem. Em seguida, pediu que ele entrasse em contato com as autoridades, pois tudo havia sido resolvido. Mesmo já suspeitando da verdade, Trinnes ainda reuniu coragem para perguntar: Você é o imortal estelar? Antes mesmo de perceber, seus joelhos tocaram o chão. Talvez fosse a pressão residual que ainda pairava no ambiente, ou talvez apenas o puro instinto. Mas para Lucien, tudo aquilo não passava de um pequeno incidente. Ele ajudou a jovem a se levantar e retornou para sua própria nave. No entanto, uma dúvida permanecia em sua mente: qual forte ele havia se tornado de verdade? Infelizmente, parecia que essa resposta ainda demoraria para aparecer. Já dentro de sua nave, Lucien soltou um leve suspiro. Sempre que ativava o corpo imortal estelar, suas roupas eram completamente destruídas. Ainda bem que podia criar novas vestimentas usando sua energia psíquica. Caso contrário, seria extremamente constrangedor aparecer daquele jeito diante de tantas pessoas. Deixando isso de lado, a primeira coisa que ele fez foi entrar em contato com a família. Além de verificar se todos estavam bem, também informou que havia concluído seu treinamento. Na verdade, Lucien já havia feito preparativos há bastante tempo. Ele convidou toda a sua família para participar do torneio. Esse seria o primeiro passo de seu plano para transferi-los definitivamente para aquele novo mundo. Mas não apenas seus familiares, diversos artes marciais também receberam o convite. Dessa forma, todos poderiam se acostumar gradualmente à vida naquele lugar. E quando chegasse a hora de deixar a Terra para trás, convencê-los seria muito mais fácil. Após encerrar a ligação,
Lucian ajustou a rota da nave e voltou a seguir em direção a Yun. Afinal, um grande evento o aguardava. Ao mesmo tempo, outra nave pousava no planeta Yun. Era a família de Lucian. A essa altura, até mesmo seus pais já haviam alcançado o 6º nível, e, graças ao avanço de seus poderes, parecia consideravelmente mais jovem do que antes. Todos estavam cheios de curiosidade, observando tudo ao redor com os olhares brilhando de empolgação. Para a visita, todos haviam recebido roupas especiais. A mãe de Lucian até comentou como o tecido era incrivelmente macio e confortável. Já Hinata, bem, como posso dizer, ela estava bem mais animada do que nunca. A garota mal chegou e já começou uma transmissão ao vivo. Como se não conseguia alcançar a Terra dessa distância? Bom, considerando a tecnologia alienígena, provavelmente eles já tinham algo equivalente a um Wi-Fi com 5.000 gerações à frente da humanidade. Enquanto isso, Fubuki caminhava pelo local observando tudo ao redor. Ela também estava curiosa para descobrir em que tipo de lugar seu marido havia se estabelecido. Mais adiante, Herald observava a paisagem com emoção. Ele admitia que jamais teria imaginado colocar os pés naquele lugar se não fosse pelo Lord Lucian. Até mesmo a Scarlet estava completamente impressionada. Não demorou muito para que alguém viesse recebê-lo. O homem claramente não sabia quem eles eram. Tudo o que ele sabia era que havia recebido ordens para recepcioná-lo, convidado extremamente importante. Com uma reverência educada, ele deu as boas-vindas ao grupo em nome da Federação de Yun. Todos ficaram lisonjeados. Os pais de Lucian mal conseguiam esconder o orgulho. Já Hinata percebeu algo curioso. Por algum motivo, ela conseguia entender tudo perfeitamente que aquele homem dizia. Provavelmente, era alguma tecnologia de tradução incorporada às roupas. Sem perder tempo, ela puxou o representante para uma selfie. Felizmente, ele não parecia se importar, mas naquele momento, uma enorme nave começou a descer nas proximidades. A nave era bem maior do que a da família de Lucian. Os olhos de Hinata imediatamente se iluminaram. Empolgada, ela apontou a câmera para a gigantesca embarcação enquanto narrava tudo para seus espectadores. Porém, o diplomata responsável pela recepção percebeu algo diferente. Assim que viu o símbolo estampado na nave, sua expressão mudou. Aquele era um emblema da família de lobo de listas sangrentas de Aldelite, um dos clãs mais influentes do setor Silverstone. Mas havia um problema. Segundo o cronograma oficial, eles só deveriam chegar durante a tarde. Então por que estavam aparecendo tão cedo? Enquanto isso, Hinata não fazia ideia da gravidade da situação. Ela apenas admirava a nave gigantesca como uma criança diante de um brinquedo novo. Na visão dela, aquela embarcação parecia grande o suficiente para acomodar vários estádios esportivos. Isso é incrível! A escotilha se abriu lentamente. Nuvens de vapor escaparam da abertura. Logo depois, uma formação de guerreiros semelhante a lobos marchou para fora da nave. Todos estavam armados. Todos pareciam extremamente sérios. Hinata, segurando o celular, abriu um enorme sorriso. Uau! Lobos alienígenas! Eles são incríveis! Mas, assim que o líder do grupo avançou, seu olhar caiu diretamente sobre ela. E principalmente, sobre o celular em suas mãos. Sua expressão ficou sombria. Com um rosnado ameaçador, ele exigiu saber o que ela estava fazendo. O diplomata imediatamente despertou de seus pensamentos. Ao perceber o que estava acontecendo, entrou em pânico. Mas já era tarde demais. Hinata havia sido cercada. Ele rapidamente ordenou que sua equipe intervisse. Se aquilo continuasse, um simples mal-entendido poderia se transformar em um enorme incidente diplomático. Os guerreiros lobos cercaram Hinata por todos os lados. Claramente, não estavam nada felizes. Confusa, ela piscou algumas vezes. Ela não entendia por que todos haviam se tornado hostis de repente. Mas, antes que pudesse perguntar, todos os lobos ergueram a cabeça simultaneamente. Um uivo poderoso ecoou pelo espaço porto. Até mesmo Hinata percebeu que havia algo muito de errado. Cada vez mais guerreiros se aproximavam. E pela primeira vez, ela teve a sensação de que havia cometido um erro gigantesco. O líder então avançou. Sua voz era fria e afiada como uma lâmina. Ele declarou que ela deveria pagar pelo que havia feito e que ela deveria ser punida pelos seus atos. Suas garras já estavam descendo quando o diplomata se colocou na frente dela. Esperem! Ele bloqueou o ataque rapidamente, tentando explicar a situação. Disse que ela desconhecia os costumes da raça deles, que não havia intenção alguma de desrespeitá-los, implorando para que eles perdoassem o incidente. Nesse momento, os pais de Lucian também perceberam a confusão. Alarmados, correram imediatamente até a filha. O líder dos lobos então ergueu o peito com orgulho. Segundo ele, os nobres lobos de listas sangrentas de Aldelite jamais permitiam ser filmados. Para sua raça, aquilo era considerado uma enorme ofensa, uma violação de honra, quase uma blasfêmia. Sua voz ficava mais fria a cada palavra. Os pais de Hinata a protegeram atrás deles. Embora tentasse manter a calma, também estavam completamente surpresos. Um dos oficiais explicou em voz baixa que aquele clã sempre foi extremamente sensível quanto aos registros visuais. Ao longo dos anos, eles haviam entrado em conflito com diversas civilizações por esses mesmos
motivos. Algumas dessas disputas chegaram até mesmo a resultar em morte. Só então Hinata percebeu. Ela havia acabado de pisar em uma verdadeira mina cultural. Sua mãe segurou sua mão. Não tenha medo. Mas a discussão continuava se intensificando. A tensão era tão pesada que parecia possível tocá-la. O diplomata sabia de uma coisa. Ele não podia permitir que algo acontecesse àquela família. Não sobre suas responsabilidades. Mas a situação estava saindo do controle. O Bug perguntou nervosamente se existia alguma maneira de resolver tudo aquilo. A resposta não foi animadora. Os lobos de listas sangrentas eram famosos por sua teimosia. Naquela situação, apenas uma pessoa possuía autoridade suficiente para fazê-lo recuar: o senador. E como se tivesse sido invocado naquele exato momento, o espaço à frente deles se rasgou, literalmente. Uma fenda dimensional surgiu no ar, e de lá saiu o senador. Ele já havia sido informado sobre tudo o que aconteceu. Sem perder tempo, caminhou até o centro da confusão. Deixe isso comigo! Então ele se aproximou do líder dos lobos e sussurrou algumas palavras em seu ouvido. O líder permaneceu imóvel até ouvir uma única palavra: imortal. Sua expressão mudou instantaneamente. Logo em seguida, ergueu a cabeça e soltou outro longo uivo. Dessa vez, ninguém compreendeu o significado, até que todo o grupo caiu de joelhos. Todos, sem exceção. Os guerreiros pediram desculpa de forma respeitosa e sincera. Chamaram a família de convidados honrados e imploraram por perdão por sua ignorância e grosseria. A família inteira ficou completamente confusa, mas Fubuki tinha uma forte suspeita sobre o motivo daquela mudança repentina. Aquilo certamente tinha relação com Lucian. Hinata também se desculpou imediatamente. Ela também não tinha intenção de ofender ninguém. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais inesperado. O clima mudou completamente. Os lobos insistiram para que ela continuasse filmando. Na verdade, para demonstrar sua sinceridade, convocaram até mesmo seus guerreiros. Todos começaram a posar para as câmeras. Alguns cruzavam os braços, outros exibiam suas armas. Pareciam verdadeiros modelos de uma sessão de fotos. Até mesmo o diplomata ficou sem palavras. A raça mais avessa a câmeras de toda a galáxia agora estava fazendo poses para selfies. Aquilo era surreal. Sinceramente, ele não ficaria surpreso se aquilo virasse manchete em todo o sistema estelar no dia seguinte. Mas havia outra pergunta que não saía de sua cabeça: quem exatamente era aquela família? E por que o senador não havia contatado nada sobre eles? Pouco depois, Lucian finalmente retornou a Yumo. Enquanto observava algumas fotos enviadas para o seu celular, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Pelo visto, sua irmã havia se adaptado muito mais rápido e talvez até feito alguns novos amigos. Além da força marcial, a tecnologia de Yumo era bem avançada o suficiente para permitir que uma pessoa vivesse mais de 1000 anos. E com sua orientação pessoal, seus familiares poderiam prolongar suas vidas por mais algum tempo. Para Lucian, não existia nada pior do que arrependimento. Querer proteger sua família quando já fosse tarde demais, ele jamais permitiria que isso acontecesse. A cena então muda. Diversas pessoas aguardavam sua chegada. Ao observar sua expressão, o senador percebeu imediatamente que Lucian havia obtido enormes ganhos durante seu treinamento. O torneio estava para começar. Faltavam apenas alguns dias. E como Lucian era a estrela principal do evento, havia alguns assuntos importantes para discutir. Antes disso, porém, o senador apresentou um homem importante: o comandante supremo do campo de batalha do espaço exterior. Logo depois, a diretora executiva também tomou suas palavras. Ela explicou que foi graças a Lucian que o criminoso interestelar Léo, procurado por 8 setores estelares diferentes, finalmente havia sido eliminado. Léo era um fugitivo de classe Triple S. Sua cabeça valia uma fortuna e sua tripulação aterrorizava inúmeros sistemas. A diretora revelou que havia recebido centenas de cartas de agradecimentos vindas de vários setores diferentes. Entre todos os representantes, o mais chocado era o próprio comandante. Afinal, Léo era um especialista no pico do 11º nível. Além disso, já havia participado do campo de batalha do espaço exterior. Mesmo sendo desertor, sua força estava longe de ser comum. A diretora admitiu que, mesmo liderando a equipe completa, talvez não conseguisse derrotá-lo, mas o Lucian conseguiu, e com extrema facilidade. Ela explicou ainda que o setor Borboleta Negra havia enviado 3 especialistas de 11º nível para capturá-lo, e todos fracassaram. Enquanto isso, Lucian simplesmente exterminou Léo e toda a sua tripulação sozinho. O comandante supremo então ergueu a polegar. Com um grande sorriso, elogiou: verdadeiramente um herói entre os jovens. Lucian apenas assentiu humildemente, mas havia algo que despertava muito mais seu interesse naquele momento: o chamado Campo de Batalha do Espaço Exterior. E com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo.